O programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Os Mensageiros, tema No Centro dos Mensageiros, com Silva Almeida, do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio O Cristo Consolador. E nós reproduzimos esse programa agora e convidamos você para nos acompanhar nesse programa, um estudo minucioso, profundo, que nos esclarece exatamente o que está acontecendo naquele livro Os Mensageiros, lá no Centro dos Mensageiros. Muito importante essa pesquisa, esse estudo, esse trabalho que faz a nossa irmã Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Queremos convidar você para mais esse programa. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos ao programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos ouvintes, internautas. Está começando agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa que estuda as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia bendita do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós, agora, nesse programa, estamos estudando o segundo livro da série Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Os Mensageiros, não é? Mas antes de darmos início propriamente ao nosso estudo de hoje, vamos cumprimentar aos amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Minha querida amiga Tereza. Oi, Tereza, como vai, querida? Tudo bom? Boa tarde. Tânia Veloso de Freitas. Oi, Tânia, boa tarde. Que bom que você está aqui, né? A Nora Liviato está aqui também. Boa tarde, Nora. Que bom que você está aqui. Eronides, como vai, querida? Tudo bom? Grandes emoções, haja coração. Nossa querida Laudiceia também. Como vai, querida? Boa tarde, que ótimo que vocês estão aqui, né? Sempre muito bom contar com a presença de vocês aqui para o nosso estudo. Oi, Bia, como é? Tudo bom? E você chegou também. Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, eu sempre recordo, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita, né? E, como tal, nós temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece. Dos amigos espirituais, que são os verdadeiros da nossa web rádio, e na realização de um programa espírita, não é? Então, convidamos todos que aqui estão conosco, os que irão ouvir nosso programa, ver o programa mais tarde pelo nosso que se unam a nós nessa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido e amado Mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação, por esta oportunidade bendita de refazermos os nossos passos, de corrigirmos os nossos erros pretéritos e de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Que todos nós que estamos recebendo tanto em termos de orientação, de conselhos, de mensagens edificantes dos amigos espirituais, possamos bem aproveitar tudo isso para a nossa edificação e crescimento moral e espiritual. E assim, queridas e queridos de Ideal Espírita, em nome de Deus, de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que aqui está, começa assim o nosso programa Vida Após a Vida, é o nosso web rádio Cristo Consolador, né? Vamos cumprimentar também a nossa querida Lúcia. Como vai, querida? Tudo bom? Boa tarde. Que bom que você chegou, né? Márcia, oi, Márcia. Tudo bem, querida? Boa tarde. Que bom que você está aqui para mais um estudo, né? Muito bem. Bom, pessoal, nós hoje estamos bem no iniciozinho do nosso livro, né? Os Mensageiros. A edição é assim, velhinha, né?
E nós estamos no capítulo 3. Hoje, nós vamos ver o capítulo 3, que é no centro de mensageiros. Mas, como nós sempre fazemos, vamos recapitular o que vimos no capítulo 2, para a gente ver assim, pegar o fio da meada, né? Onde nós paramos. Então, eu vou ler para vocês o resumo do que foi o nosso capítulo 2. O capítulo 2 tem o título Aniceto, né? E nele, André reafirma, né, o valor do trabalho no aprimoramento do ser e na conquista da felicidade. André Luiz revela a Tobias sua intenção de se preparar para servir na Terra, acreditando assim reconquistar a felicidade espiritual por meio da cooperação ao próximo. Olha que lindo, né? Reconquistar a felicidade espiritual por meio da cooperação ao próximo. Tobias o apresenta ao instrutor Aniceto, do Ministério da Comunicação, que intercede junto ao ministro Genésio, sendo aceito sem restrições. Aniceto oferece uma série de instruções, levando André a compreender a importância do serviço de socorro aos encarnados, e adverte que o serviço administrado por ele não visa apenas criar obrigações para os outros, mas, antes de tudo, melhorar e educar cada um a si mesmo. Que ninguém exige expressão nominal, mas todos respondem por qualquer erro cometido no desenvolvimento da tarefa. André passa a integrar o quadro de voluntários coordenado por Aniceto, sendo encaminhado ao centro de mensageiros para as devidas providências e estudos iniciais. Então, nós já vimos que André vai começar uma nova tarefa, né? E ele vai começar essa nova tarefa junto aos encarnados, auxiliando os encarnados, e ele vai encaminhado, então, ao centro de mensageiros, né? Para começar os seus estudos, né? Seus primeiros estudos nessa nova tarefa que ele irá desempenhar, né? Rafael Sencídio. Bom dia. Buenos dias, Rafael. Que tal? Eu não sei de onde é o Rafael, mas é muito bom tê-lo aqui, Rafael. Bom, vamos então ver no nosso centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Ou seja, já no dia seguinte, deixa eu pegar um lápis aqui para anotar, já no dia seguinte, o André foi já para o centro de mensageiros para começar os seus estudos, né? Ele conversou com a Narcisa naturalmente deu a ele orientações, e Tobias, né, apesar de todos os trabalhos que Tobias tinha por fazer, ele não se furtou a acompanhá-lo, né, até o centro de mensageiros, né? Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Deve ser realmente um lugar muito agradável, né? Esses parques, esses jardins, essas árvores todas, né? Deve ser realmente muito bonito. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Nós já verificamos, quando estávamos estudando Nosso Lar, que a colônia Nosso Lar é imensa, né? É realmente muito, muito grande. E cada vez mais, conforme André vai descrevendo, nós vamos nos certificando mesmo, né? Confirmando que realmente Nosso Lar deve ser assim
muito, muito grande. E aí ele diz, né, que o centro de mensageiros, que é, né, um dos departamentos de nosso lar, ele diz que é muito grande, é muito vasto, né? E diz que ali atividades complexas são desempenhadas, né, naquele departamento da colônia. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. O André diz que ele viu muitos, né, muitos edifícios grandes, ele achou que ali havia um conglomerado de universidades reunidas. E, além de tudo que o André estava vendo, o Tobias diz para ele, não pense que é só isso, né? Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob os nossos olhos. Temos nesta parte, então, somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Gente, olha o tamanho, né? André viu enormes edifícios, achou que eram várias universidades reunidas ali, e o Tobias diz que aquilo ali é apenas a administração central, né? A administração central junto com alguns pavilhões, né, que são destinados ao ensino e à preparação dos mensageiros em geral, né? Márcia Lírio está aqui conosco. Oi, Márcia, tudo bom, querida? Boa tarde. E Eronice fala, é a terceira vez que leio esse livro e ainda sinto como se fosse a primeira vez. Mas é uma delícia, né, Eronice? Eu também nem sei quantas vezes já li, né? Eu acho que também é a terceira. E é muito agradável, né? Por exemplo, depois que eu comecei a ler assim com vocês e tudo mais, nossa, é muito agradável nós irmos lendo e comentando cada frase, né? E entendendo profundamente o significado do que o André quer transmitir. Então, eu acho que cada leitura é um novo aprendizado, né? É realmente muito agradável. E aí ele continua. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O André falando, essa organização enorme é só para transmitir mensagens? O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Gente, olha que coisa interessante, né? Com o nome Centro de Mensageiros, realmente o André pensou o que eu acho que a maioria das pessoas pensaria, né? Como se fosse um local, de repente, para receber e transmitir mensagens. Mas o Tobias explica, não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. E aí ele diz, o centro, vamos até sublinhar, o centro prepara entidades a fim de que se transformem em verdadeiras cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Como será que essas pessoas se transformam em cartas vivas, né? Ele diz, né? Prepara entidades para que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiar? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Olha só o que eles fazem lá no centro de mensageiros, né? Ele diz que é a cópia, né? É a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores.
Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Olha que lindo, são os espíritos que vão trazer as mensagens, né? De consolo, de apoio, de orientação. Preparam-se aqui, vamos sublinhar, preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de... Olha que lindo, não é? Também, não apenas os espíritos, mas também aqueles que vão reencarnar e aqui na matéria, não é? Trazer esperanças, consolos para as pessoas que aqui estão. É muito lindo. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores. Saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Então, você veja que, de repente, quando chegamos, né, quando temos um palestrante, né, um orientador espírita, um divulgador da doutrina espírita, nós podemos pensar que esta pessoa, em algum momento, enquanto estava na erraticidade, estava efetivamente cursando algum cursinho preparatório lá no Centro de Mensageiros de Nosso Lar ou de outra colônia semelhante, né? Porque ele diz aqui exatamente isso, né? Que dali saem aqueles, até mesmo os encarnados, né, os que vão reencarnar, né? E ele diz, médiuns, doutrinadores, saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros, né? Muito, muito importante essa informação aqui, né? Porque eu acredito que muitas vezes, né? Você veja, às vezes você tem pessoas que parecem, como o caso de Bezerra, né? Parecem que já conheciam a doutrina espírita, né? Já conheciam a doutrina espírita. Bezerra, quando ganhou o Livro dos Espíritos, e ele leu, ele falou assim, mas isso aqui para mim não é novidade, né? Como se ele já soubesse. Então, de repente, são aquelas pessoas que se identificam profundamente com a doutrina espírita e que gostam de falar da doutrina espírita e gostam de explanar sobre a doutrina e fazem palestras, né? E dão orientações e tudo mais. Então, realmente, devem ter cursado esse lá em Nosso Lar e algum outro semelhante, né? E aí o André vai. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente. Exatamente. Porque também temos a situação de que aquelas pessoas que se preparam, mas quando chegam aqui não fazem o que deveriam fazer, né? Então, ele está dizendo, essa preparação não constitui ainda a realização propriamente. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Olha que tristeza, não é? Que tristeza. André vem e pensa que os trabalhos, né, de esclarecimento espiritual já estão muito, muito desenvolvidos no mundo
E aí Tobias diz para ele que não, né? Que saem muitos, milhares de mensageiros aptos a transmitir a mensagem espírita, mas ele diz que são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Que triste pensar, né? Que saem milhares de mensageiros, né? Todos os anos, mas que são muito raros aqueles que efetivamente se dedicam, né, a cumprir a tarefa que lhes foi dada, né? E aí nós vemos algumas vezes, né, irmãos que são convidados, às vezes, né, para fazer trabalhos na casa espírita, que chegam à casa espírita, mas aí que são convidados a estudar, né, a, de repente, fazer alguma apresentação, alguma coisa, e às vezes nem querem nem estudar, fazer nem o curso de médico, né? Então, eles chegam até a casa espírita, mas não querem dar o passo à frente, né? Isso é uma grande pena, né? Quando ele diz assim, e ainda tem aqueles que mostram uma certa resistência até em conhecer a doutrina espírita, né? Ele diz, é o esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer, sem o esforço realmente, né? Ele diz, alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de tudo. É uma pena. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis a médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Isso aqui é uma verdade, né? Muitas vezes, nessa tentativa de divulgação do espiritismo, né, das verdades espirituais, o trabalhador vai encontrar muita resistência, né? Muita resistência. Muitas vezes, né, o ambiente onde ele vai laborar é um ambiente que vem desenvolvendo, né, tarefas que podem ser melhores, né? Ou que estão, algumas vezes, com alguns desvios que não são ligados à doutrina espírita, e aí o trabalhador chega e deseja mostrar realmente o caminho correto. Mas existe normalmente muita resistência, né? Muita resistência, e as pessoas, efetivamente, né, dificilmente dão ouvidos ao trabalhador quando ele quer demonstrar, né, a importância do estudo, a importância do aprendizado, a importância da dedicação, a importância de se preservar a doutrina espírita, os conhecimentos espíritas na sua mais pura essência, né? Livrando
a doutrina espírita de enxertos que nada tem a ver com a sua realidade, né? Com a sua essência. E aí ele diz, são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. E aí, muitas vezes, a resistência que o trabalhador enfrenta é tão grande. Os ataques de todas as formas, né? Esses ataques, muitas vezes, são ataques de ofensas, de calúnias, agressividades gratuitas, porque as pessoas não concordam com o seu ponto de vista, e, obviamente, também ataques espirituais. Ataques de irmãozinhos menos felizes, né, desencarnados, que aproveitam esse clima, de repente, de animosidade existente em volta do irmão trabalhador e o atacam também. Então, não é, digamos assim, não é de se estranhar que alguns trabalhadores não resistam realmente a tantos reveses, né? E ele diz, esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. O que é isso? Muitas pessoas, né, não querem se manifestar. Muitas pessoas, quando estão diante de uma situação, digamos assim, de conflito, em que elas teriam que se posicionar, a grande maioria fica silenciosa. E aí nós vamos recordar aquela pergunta, se eu não me engano, 923 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, por que é que o mal prevalece no mundo? Né? Por que é que o mal prevalece no mundo? O mal prevalece no mundo porque os maus, eles são barulhentos, né? Eles são barulhentos, eles são audaciosos. Eles fazem muito barulho, eles fazem estardalhaço, né? E aí o mal parece realmente predominar. E os que são bons, normalmente, eles são tímidos. Eles não querem se manifestar, eles não querem se posicionar, eles não querem se indispor. E com essa atitude, eles permitem, uma atitude que a gente pode até dizer, de uma certa forma, conivente com o erro, né? Eles, às vezes, concordam com aquele que está sendo atacado, mas não querem se posicionar. Não têm a coragem de se posicionar. E aí o mal prevalece, né? Porque o mal faz estardalhaço. O mal grita, né? O mal faz assim, mexe com todos. E o bem é tímido, né? Então, muitas vezes, essa timidez do bem, né, em defender o correto, acaba se transformando numa conivência e dando ao mal a força que ele tanto busca, não é? E é por isso, né, que os espíritos dizem que o mal prevalece na humanidade, porque os maus são barulhentos, fazem estardalhaço, e os bons são tímidos. O dia que os tímidos deixarem de ser tímidos, o mal não mais irá prevalecer, né, na humanidade. Então, ele diz, a percentagem permanece justamente onde? A distância do fogo forte, ou seja, não quer se envolver, não quer tomar partido, né? Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas, né? A maioria realmente recua diante de qualquer situação em que tem que se posicionar, né? Em que tem que ter um embate. Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. André se surpreende, ele não tinha a menor ideia, né? Que fossem lá preparados esses mensageiros para que eles reencarnassem, né? E aí ele diz, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante.
Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração. Em verdade, aliás, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. O que ele quer dizer com isso, gente? O que ele quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que nós, para recebermos as bênçãos divinas, né, que são puras, né, são cristalinas, nós precisamos estar preparados para receber. E como é que nós estaremos preparados para receber? Purificando este vaso, que é o nosso corpo, o nosso espírito, para receber. Porque se nós estivermos cheios de iniquidades, cheios de vícios, cheios de maldades e coisas mais, nós vamos receber aquela orientação divina e ela vai ficar contaminada pelos nossos vícios. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas vezes nós encontramos dentro dos templos, né, dentro dos templos religiosos, dos templos católicos, evangélicos, dos templos espíritas, pessoas que estão ali dentro ouvindo todos os ensinamentos, né, os ensinamentos da moral católica, da moral evangélica, da moral espírita, estão recebendo, conhecem, entendem, mas o que acontece com esses ensinamentos quando chegam até aquela pessoa? Aquela pessoa ainda tem dentro de si muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, muito personalismo, muita maledicência, não é? E aí aqueles ensinamentos chegam até ela, mas são imediatamente contaminados. Por quê? Porque o vaso não está puro. Porque o vaso não está limpo. É como você colocar, não é, água limpa e cristalina dentro de um copo sujo de barro. Ele vai se contaminar e não vai prestar para beber. Não é? Exatamente isso. Então ele diz, né? Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos, mas, no entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las, para recolher essas bênçãos, essas orientações, é dever que nos assiste, ou seja, nós é que temos que fazer isso. Nós é que temos que fazer a purificação do nosso vaso espiritual, do nosso corpo, né, fazendo a nossa reforma íntima. Não preparamos, pois, nesse centro simplesmente postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus. Olha que lindo, gente. Espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Que coisa linda, gente. E quem pode ser uma carta viva de Jesus? Aquele que vai replicar os ensinamentos, né? Jesus, quando esteve, não deixou nada escrito. Né? Mas ele deixou os seus apóstolos, ele deixou os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos foram repetindo os ensinamentos do Mestre. Cerca de 60 anos depois, né, do nascimento de Jesus, lá pelo ano 60, 70, é que tivemos os primeiros escritos, né, o primeiro evangelho, que foi o Evangelho de Marcos. Né? A partir daí foram sendo copiados, né, e replicados e tudo mais, e as pessoas puderam ter acesso às mensagens do Cristo de forma escrita, né? Mas, inicialmente, como é que isso foi feito? De boca em boca, pela tradição oral, né? E nós tivemos também Paulo de Tarso, né? O antigo perseguidor, Saulo, que também, ao encontrar Jesus às portas de Damasco, se transformou
no maior divulgador da mensagem cristã em outras regiões que não fosse entre os judeus, não é? Então, o Paulo de Tarso era uma perfeita carta viva da mensagem do Cristo, né? Ele era uma carta viva da mensagem de Jesus. E lá em nosso lar, no centro de mensageiros, eles preparam cartas vivas da mensagem do Cristo, né? Que são os futuros médiuns, palestrantes, orientadores religiosos que vão trazer a mensagem de Jesus para toda a humanidade. Como ele diz, milhares são preparados, mas nem todos, ou melhor, a grande maioria não faz o que foi preparado para fazer. São raros aqueles que fazem, né? E é muito triste. E aí a gente vai pensando, né? Se todas aquelas pessoas, aqueles milhares de espíritos que saem do centro de mensageiros para reencarnar, preparados para difundir a mensagem do Cristo, se elas realmente se dedicassem a fazer isso, o mundo seria muito melhor, né? O mundo seria muito melhor. Pena que desses milhares que saem, pouquíssimos, raros, né? Raros conseguem realmente cumprir a sua tarefa, né? Vejamos aqui, a Wanda chegou. Deixa eu ver aqui. Não, antes. Eroni está falando aqui o seguinte, vejamos. Interessante, o centro é uma cópia das cidades dos planos superiores e a Terra é uma cópia de que plano? Não, olha só, Eronides, o centro, né, o centro de mensageiros é uma cópia, né, porque já é o plano espiritual, né? Então, ele já é uma cópia de planos superiores. Algumas vezes, André Luiz menciona colônias espirituais que estão acima, que são mais evoluídas do que nosso lar. Por exemplo, a própria mãe do André Luiz, ela habita uma colônia mais evoluída que o nosso lar, né? Então, quando ele diz que o centro é uma cópia de cidade dos planos superiores, né, de cidades como o nosso lar, mas que estão em planos mais elevados. São grupos mais evoluídos moralmente, tá? A Terra é uma cópia do plano espiritual, né, e uma cópia mal feita. E aí tem também, eu não sei em qual livro, acho que não é em Nosso Lar, Eunice, mas tem um livro, Luiz, em que é muito interessante, que ele vai em determinado departamento de Nosso Lar, né? Acho que de Nosso Lar. E aí ele entra lá naquele departamento, ele vê um quadro, né? Ele vê um quadro grande, uma obra de arte. E ele reconhece naquela obra de arte uma obra que existe, famosa, que existe na Terra, não me lembro qual é. Nem lembro se ele menciona o nome. E aí ele observa aquilo e ele comenta com a pessoa que está com ele, fala, nossa, mas isso aqui é uma cópia daquela obra assim, que existe lá no museu, não sei das quantas, né? E aí o espírito que está acompanhando o André sorri e diz assim, não, esse aqui é o original, o que está lá é uma cópia. Né? Então, os espíritos sempre nos dizem que as coisas que ocorrem aqui na Terra são cópias mal feitas de coisas que são vistas no plano espiritual. Né? De coisas que são vistas no plano espiritual. Então, quando você pergunta, e a Terra é uma cópia de que plano? Do plano espiritual. Né? E nós temos aqui na Terra, né, diversas situações que nós podemos até mesmo considerar que possam ser cópias de regiões menos felizes do plano espiritual. Né? Alguém já parou para imaginar, quando André descreve uma cidade umbralina, né? Onde existem aquelas festas, aquelas orgias, aquelas coisas todas, né? Como é que a gente pode meio que fazer um paralelo com alguma coisa que existe aqui na crosta, que possa lembrar isso? Eu sempre me lembro de um baile funk, né? Música alta, música que não é nada edificante, que muitas vezes tem palavras agressivas, violentas, né? Nas suas letras. As pessoas num ambiente assim, febricitante, usando muito álcool, muitas vezes drogas, não é?
se movimentando de maneira desordenada, dançando lá, de uma forma assim, muito desencontrada, vamos dizer, né? E eu penso muito, né, que podemos verdadeiramente ver nesse tipo de atividade uma cópia de uma festa, né, de um baile, de uma atividade ocorrida em cidades trevosas, né? Porque nós sabemos que o sono, o nosso espírito vai onde ele quer, onde ele gosta de ir, né? Vai para os ambientes que lhe atraem. Provavelmente, esses espíritos que criam esses ambientes, essas festas, essas situações aqui, também estão copiando coisas que viram em regiões menos felizes do plano espiritual. Vamos examinar, né? Vamos pensar assim, muito claramente em um baile de carnaval. Um baile de carnaval, o que nós temos? Pessoas pulando loucamente, né? Pessoas pulando loucamente, gritando, não é? Seminuas, ao som de uma música extremamente estridente. Não é? O que te parece? Não parece assim uma coisa selvagem, primitiva? Selvagens pulando, né? Pulando e gritando sem nenhuma ordem, nada, em meio a uns se empurrando uns aos outros, né? Agredindo, empurrando uns aos outros, em meio àquele barulho ensurdecedor de batuques, não é? Seminus. Não te reporta, de uma certa forma, a uma tribo selvagem? A mim lembra bastante. Então, eu imagino que essas coisas sejam também vistas, né, nas regiões umbralinas, onde nós temos aqueles espíritos ainda mais atrasados e ainda bastante aselvajados, não é? Onde as pessoas vão, porque se comprazem com isso, porque se identificam, e trazem as ideias todas e se repete aqui na Terra, né? Então, muitas coisas que acontecem aqui são cópias do que são vistas no plano espiritual. Às vezes você pode ter oportunidade de uma cópia de uma obra de arte, como que André viu, mas outras vezes você tem, né? E eu acredito que a maioria das vezes são cópias de regiões menos felizes, né? Porque, infelizmente, no planeta que nós vivemos, no nível evolutivo do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, há muito mais coisas menos felizes do que coisas felizes. Então, imagino que a maioria das cópias que nós temos aqui são cópias de situações existentes no plano espiritual inferior, né? Bom, então, continuando. A Wanda. Oi, Wanda, tudo bom, querida? Boa tarde. A Laodiceia. Com certeza, se você passou por lá. Não sei, Laodiceia. Eu queria ter passado realmente. Se não passei, eu gostaria de passar quando eu desencarnar, né? Para aprender um pouquinho. Rosana está dizendo aqui. Boa tarde. Oi, querida, tudo bom? Eronide está nos falando. Se não me engano, é a pergunta 932. Acho que sim. Eronide, a 932 do Livro dos Espíritos que fala isso. Isso é muito importante, né? É muito importante a questão dos maus, né? Que são os palhafatosos, barulhentos, né? E os bons, que são tímidos. É por isso que o mal prevalece, porque os bons são tímidos e não querem se manifestar, né? O que é uma pena. A Liana está aqui. Boa tarde. Oi, Liana, tudo bom, querida? Eronide está nos falando, vejamos, lembro dessa parte da observação do quadro e a surpresa com a semelhança com o quadro existente aqui. Não me lembro qual o livro que relata essa palavra. Também não lembro. Eu não sei se até assinei esse mensageiro, sabia, Eronide? Eu não sei, mas é um livro, um dos livros, né, que André tem essa experiência, né? Ele reconhece a obra de arte
e pensa que era uma cópia, né, da que existia aqui na Terra, mas, para surpresa dele, diz que não, a cópia que está lá, né? Essa aqui é a verdadeira. Realmente é muito interessante essa passagem, né? Vamos lá, continuando aqui. E aí ele diz, né? Calei, depois que ele falou da carta viva, né? Vou até repetir essa frase que é muito boa. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, carteiros, né? Mas espíritos que se transformem em cartas vivas, né, de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Que lindo, né? Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Olha que triste, né? Que triste. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito, ao nosso passado de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É muito triste quando nós observamos, né, que nós temos todas as oportunidades, né, de fazermos certo, né? Nós temos todas as oportunidades de fazermos certo. E eu penso que a maior oportunidade que os nossos espíritos têm de fazer a coisa certa é a bênção da doutrina espírita em nossas vidas, né? Porque a doutrina espírita nos diz tudo, nos diz quem somos, de onde viemos, né, para onde vamos e, sobretudo, por que de estarmos aqui. E a partir do momento em que nós conhecemos essa verdade libertadora, como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento em que nós conhecemos essa verdade libertadora da doutrina espírita, que nos diz que somos espíritos imortais, vivendo um período curto na matéria para nos burilarmos. Eu acho que todos nós temos, a partir desse conhecimento, nós temos que trabalhar fortemente para nos conhecer melhor, identificar as nossas más tendências e lutar contra elas. Né? Lutar contra elas. Mas, infelizmente, o que nós vemos muito mesmo, dentro dos círculos religiosos, né, como eu falei, na Igreja Católica, Evangélica, né, nos outros segmentos religiosos e também na doutrina espírita, são irmãos que conhecem a doutrina espírita, mas que, mesmo assim, deixam que seus instintos pretéritos, né, seus instintos viciosos do passado prevaleçam sobre aquilo que ele está aprendendo agora. Ou seja, a pessoa, de repente, vamos dizer, era muito egoísta, prepotente, vaidosa, né, orgulhosa. E aí ela teve a oportunidade de reencarnar e conhecer a doutrina espírita e a finalidade da vida. Então, ela conhece que está aqui para domar as suas más tendências. Mas mesmo sabendo que o orgulho e a vaidade, a pessoa dentro da casa espírita ainda deixa que o orgulho e a vaidade falem mais alto, né? Muitas vezes nós vemos dentro das casas espíritas médios vaidosos, médios orgulhosos, médios que querem ter destaque e preponderância sobre as outras pessoas. O que é isso? Vaidade, orgulho, não é? Então, nós temos aqui o exemplo típico de alguém que conhece, não é? Que deve fazer, mas não faz. E isso é lamentável, né? Justamente o que ele está dizendo aqui, né? Justamente, raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos, que nos deformaram a personalidade.
Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado, ou seja, você se deixa levar pelas suas tendências orgulhosas, vaidosas, personalistas do passado, não é? Do que nas possibilidades divinas do presente, ou seja, do que você se deixar tomar pelas boas ideias que a doutrina espírita lhe oferece e lhe dão a chance de se modificar. Então, você se deixa dominar pelas suas tendências inferiores do passado, ignora as boas orientações recebidas da doutrina espírita, onde você está ali plantado, não é? E com isso, o que você faz? Você complica o seu futuro, né? E vai retornar para a espiritualidade como um trabalhador falido, como um mensageiro falido, né? É desse modo, isso aqui é muito importante agora, é desse modo que prosseguimos por lá, na Terra, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Aos que já tenham olhos de ver. As dificuldades devem nos estimular a continuar lutando e não a desistir. Né? A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Olha que coisa linda, né? Aquelas construções enormes, muito bonitas, né? Bem tratadas, com plantas, flores, jardins, muito lindo. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Gente, que coisa maravilhosa, né? Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Então, ele está dizendo que um montão de gente está subindo as escadarias, né? E aí o Tobias diz para ele, são as diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Né? Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Então, eles entraram ali no meio daquele monte de estudantes, né? E foram procurar o Aniceto. E aí encontraram o Aniceto conversando com um grupo assim, mais retirado, falando mais baixinho e tudo mais. E aí o Aniceto ficou feliz em vê-los, né? Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava um novo aluno desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Né? Tobias, naturalmente, foi fazer a gentileza de encaminhar o André até onde ele tinha que ir, não é? Mas ele tinha muitas coisas para fazer. E aí, o Aniceto gentilmente liberou o Tobias, né? Da incumbência de cuidar do André, disse para ele que ele podia voltar aos trabalhos dele e disse que ia cuidar ele mesmo do André daqui para frente, né? Eronix está nos dizendo, vejamos, a mediunidade não é privilégio, mas necessidade e instrumento de redenção, com certeza, querida. A mediunidade, como todos nós sabemos, né, é misericórdia divina. O médium é um espírito muito endividado, muito, cometeu muitos e muitos erros, né? E Deus, em um ato de infinita misericórdia, oferece a nós médios a possibilidade do trabalho do bem, né?
do trabalho em benefício do próximo através da mediunidade, para que a gente possa, né, pagar mais rapidamente os nossos débitos. Só que, infelizmente, algumas pessoas acham que são especiais porque são médiuns, né? E aí esquecem daquilo que Jesus falou. O maior dentre todos é aquele que mais serve, né? E não aquele que quer ser servido. É aquele que mais se humilha, né? Que é mais simples, que é mais apagadinho, que não quer destaque, né? E aí, muitas vezes, quando você observa que possam estar havendo desvios dessa orientação primordial aos médios, que é manter-se humilde, né? Que é manter-se recolhido e devotado ao trabalho, você observa que podem estar, de alguma forma, excitando a vaidade do médium, né? E, naturalmente, prejudicando a sua reforma íntima, não é? E você tenta eliminar essas vaidades, normalmente você não é compreendido. E é muito atacado justamente por aqueles que ainda têm muito orgulho e vaidade dentro de si. E não querem perder aquilo que consideram destaque, né? Destaque e, digamos assim, privilégios, né? Agora eu pergunto, que privilégio que um médium merece, né? Sendo um espírito tão endividado, né? Como nós sabemos que os médios são, né? Olha quem chegou aqui, o meu amigo Cláudio Rezende. Mas que coisa boa, Cláudio. Como vai, querido? Que bom que você está aqui. Muito bom ter você aqui conosco, né? Muito bem, então vamos continuar. E aí, Aniceto, então, diz, né, para Tobias que o André vai ficar sob os cuidados dele. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço: chame-o Vicente em meu nome. E, voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Então, André Luiz foi para lá para estudar, né, lá no Centro de Mensageiros, e Aniceto pega André Luiz e vai cuidar dele dali para frente. E aí pede que alguém chame Vicente. Vicente, assim como André Luiz, também foi médico quando encarnado. E Aniceto diz que até agora o Vicente é o único que tinha sido médico na Terra. Agora ele vai ficar junto com o André pela afinidade profissional. Então são dois médicos agora que estarão sob os cuidados, né? Sob os cuidados do Aniceto. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado, Vicente, né, abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. E, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador Aniceto: quando devemos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao nosso candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia, né? O Centro de Mensageiros já entendeu basicamente as coisas que aconteciam, como eram, foi encaminhado pelo Tobias até o Aniceto, que era um instrutor. Aniceto chamou um outro aprendiz, que é o Vicente, que também foi médico, né? Junto, conforme o André Luiz também foi médico na Terra, e aí Aniceto diz que os dois vão ficar juntos, pela afinidade profissional de quando eram encarnados, né? E aí o Vicente, muito solícito, né, das boas-vindas ao André, deixa o André bastante à vontade e tal, e pergunta quando eles deveriam voltar ao início das aulas, né? E aí Aniceto pede para que o Vicente esclareça o André com relação aos procedimentos e a tudo mais ali do Centro de Mensageiros,
e que eles voltem juntos após o meio-dia, né? Para as instruções, ok? Então, nós paramos por aqui, né? Chegamos ao final do nosso programa. Na próxima semana, nós estudaremos o capítulo 4, o caso Vicente, ok? Então, vamos pegar aqui. Meu amigo Cláudio Rezende. Oi, Cláudio. Tudo ótimo, sim, queridos. Com você também, espero, né? Tudo bem. Bom, pessoal, então vamos parar aqui, né? E na próxima semana nós retomamos, né, aqui pela nossa web rádio Cristo Consolador, com o nosso programa Vida Após a Vida, que é o estudo das obras de André Luiz, e estamos vendo o livro Os Mensageiros. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso estudo de hoje, tenham aproveitado bastante e que estejam aqui conosco na próxima terça-feira, às 17 horas, para mais um encontro, ok? Então, um beijo grande para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Cláudio. Tchau, pessoal.